Capítulo 14. Droga. John exalou, nem a par de que falou, e ergueu a M16, abrindo fogo. Bam 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 bam. E o primeiro dos escorpiões soltou um estranho e seco res, como um ar saindo de um pneu gigante, assim que as balas martelaram seu corpo curvado. Um grosso fluido espirrou dos ferimentos em sua face, uma face de presas babantes e olhos de aranha, uma face com um buraco escuro para a boca. As contorcidas garras se ergueram, caindo ao lado e se debatendo ferozmente, cavando sua própria cova rasa na areia. Leon e Cole estavam atirando, o trovão das 9mm afogando qualquer outro res, produzindo ainda mais sangue branco no segundo e terceiro dos Scorps. O fluido branco estourava em bolhas, como vômito, e haviam mais 3 deles descendo. E o primeiro, aquele que John havia enchido de furos, estava se levantando. Instavelmente, mas se levantando. Os buratos estavam vazando com aquela meleca viscosa, e mesmo enquanto avançava para eles, John viu que o líquido estava endurecendo, tampando os ferimentos, tão eficiente quanto gesso numa parede. Vai, vai, vai! John gritou assim que as outras 2 criaturas, derrubadas por Leon e Cole, começaram a se mover, seus ferimentos já virando casca. O terceiro trio estava na metade da duna e se aproximando rápido. Temos que sair. Ainda havia 2 ambientes, e já tinham usado pelo menos 1/3 da munição. Isso passou na mente de John na fração de segundo que levou para ele espirrar mais bolhas nos Scorps, enquanto Leo e Cole corriam a leste. Ele nem tentou derrubar nenhum dos 6, sabia que não faria diferença. A linha de balas era só para afastá-los enquanto os outros 2 homens fugiam, sua mente forçando para achar uma solução enquanto os impossíveis animais balançavam suas tortas garras, escorregando na granulosa areia e jorrando mais daquela cola bizarra. Granada. Mas como eu pego todos de uma vez? Como evitaremos os estilhaços? O mais próximo dos Scorps estavam uns 3 metros à sua frente quando virou e correu, o mais rápido que podia pelo terrível calor, sua adrenalina alta e forte. Leon e Cole estavam a 50 metros à frente. Leon zigue-zagueando, olhando para frente e para trás, mirando com a semi-alto. John olhou para trás, viu que os escorpiões ainda vinham, mais lentos, porém sem vacilar, seus corpos vespoides pingando branco, suas encurvadas garras erguidas e clicando. Eles também ganhavam velocidade, a cada passo. Um monte de insetos procurando almoço, em bando. Eles podem não ter uma chance melhor. John soltou o rifle, a alça parando em seu pescoço, e afundou uma mão em seu bolso, ainda conseguindo correr. Ele tirou uma das granadas, liberou o pino, virou e correu de costas. Ele tentou avaliar a distância, o processo da M68 passando em sua freneticamente, os Scorps a uns 20 metros atrás. Detonador de impacto. Se arma 2 segundos depois do impacto. Recuar por 6 segundos. Granada! Ele gritou e atirou o redondo objeto para o alto, prezando para ter feito uma boa decisão enquanto virou e correu, a granada ainda subindo enquanto John mergulhou na lateral da duna. Ele se enterrou nela, empurrando com todos os músculos, escavando cego e sem fôlego. A areia estava mais fria por baixo, ondas dela em seu rosto, tentando forçar a entrada em seu nariz e boca. Mas não conseguia pensar em mais nada além de puxar as pernas para dentro, e no que os estilhaços poderiam fazer com a carne humana. Um último desesperado chute e... Kablam! Houve um enorme balanço em volta dele, uma incrível pressão acertando a cobertura de areia sobre ele. Ele sentiu o peso acima forçar o ar para fora dos pulmões, e usou tudo que tinha para levar a mão à boca para cobri-la. Respirando superficialmente, ele começou a sair, contorcendo e quitando como uma minhoca. Leon, será que eles se abaixaram a tempo? Será que funcionou? Ele ainda lutava contra as correntes deslizantes de grãos, respirando mais uma vez antes de usar as 2 mãos para afastar a areia. Em poucos segundos, ele estava fora. Cascatas de areia caindo do seu corpo, seus olhos irritados lacrimejando. Ele o secou com uma mão, erguendo a M16, olhando para a ameaça primeiro. E não eram mais ameaça. A granada deve ter caído bem na frente deles. Dos 6 escorpiões, 4 estavam em pedaços. John viu uma garra ainda se movendo, caindo na areia numa poça de branco. Uma cauda com o ferrão ainda preso. Uma perna, outra perna. O resto estava irreconhecível. Grandes pedaços de mingau espalhados num semicírculo.
Os 2 restantes ainda estavam inteiros lá atrás, mas definitivamente não iam se levantar de novo. Os corpos estavam intactos, mas os olhos e boca, as estranhas mandíbulas e os rostos se foram. Todos explodidos. Nem um monte de meleca branca vai grudar tudo aquilo de novo. John! Ele virou. Viu Leon e Cole retornando, expressões maravilhosas em ambos os rostos. John se permitiu um breve momento de completo orgulho vendo eles se aproximarem. Ele foi brilhante, no tempo, na mira, em tudo. Bom, o verdadeiro soldado não ganha louvores por um trabalho bem feito. Para ele já bastava saber disso. Quando o alcançaram, John voltou a si. Pensar na situação deles já era o suficiente. Eles estavam numa área de teste psicótica por causa de um maluco da Umbrella. Sua equipe foi separada, tinham munição limitada e não havia uma saída clara de lá. Vocês estão ferrados. Dar um tapinha nas próprias costas era como dar uma aspirina para um morto, não adiantava nada. Ainda assim, vendo a leve esperança nos rostos dos 2, podia não ser esperança, mas é raramente uma coisa ruim. Pode haver mais deles, ele disse tirando a areia da M16. Vamos sair daqui. Clique, clique, clique. Aquele som. Todos congelaram, olhando um para o outro. Não estava tão perto, mas em algum lugar sobre a duna havia pelo menos mais um Scorp. David avistou uma luz a pelo menos 400 metros a sudoeste de sua posição, mas nem chegou perto. Se não fosse o frio, Claire teria se sentido aliviada. As chances de alguém encontrá-los nos intermináveis quilômetros de escuridão eram perto de 0. Os caras da Umbrella haviam fracassado. Mesmo com o holofote do helicóptero, o qual aparentemente não iam mais usar, seria pura sorte acharem os 3. Como você tá, Claire? Eu se esforcei para não bater os dentes, mas falhei. Deve ter passado 1 hora, talvez mais. Tá frio pra caramba, David. E você? Também. Foi bom termos nos vestido bem, né? Se foi uma piada, ela não percebeu. Claire se aconchegou mais próxima de Rebecca, pensando em que hora perdeu a sensibilidade nos membros. Suas mãos estavam dormentes, e o rosto parecia congelado numa máscara, mesmo com as quase constantes mudanças de posição. David estava do outro lado de Rebecca, os 3 juntos o mais próximo possível. Rebecca não tinha acordado, mas sua respiração estava lenta e constante. Pelo menos ela estava descansando confortavelmente. Só ela. Tempo? Seus lábios pareciam picolés. Busca no perímetro, uma volta de pelo menos 400 metros. Considerando que eles tenham 6 ou menos homens ainda capacitados fisicamente, eu estimo 4. Por quê? A voz de David tremeu com o frio. 3 homens estavam na porta de trás do prédio, 2 entraram. E pelos sons, eu diria que haviam de 3 a 7 na frente. 8 ou 12 homens, mas que isso não caberiam todos no helicóptero. Menos que isso, eles não conseguiriam ter coberto as 2 entradas. Claire estava impressionada. E por que 20 a 25 minutos? Como eu disse, eles vão cobrir uma certa distância em volta do complexo antes de desistirem. O tamanho do complexo vai de 400 a 800 metros. E quanto tempo leva para um homem mediano andar essa distância? Nós vimos aquela luz há talvez 1 hora, e desde que certamente cada um foi para um lado e verificado aquele segmento, bom, 20 e 25 minutos. Isso incluindo o tempo que levaria para verificar a van. Essa é a minha opinião. Claire sentiu seus lábios congelados tentarem um sorriso. Você está tirando uma com a minha cara, não está? Inventando. David pareceu chocado. Não estou. Eu repassei isso várias vezes, eu acho... Estou brincando, Claire disse. Sério. Um curto silêncio e então David riu, o baixo som carregado facilmente pelo frio escuro. É claro que está. Desculpe, eu acho que a temperatura afetou o meu senso de humor. Claire alternou as mãos, tirando a direita de debaixo da perna de Rebecca e colocando a esquerda. Não, eu peço desculpas. Não deveria ter interrompido. Continue, é muito interessante. Nada mais a dizer, David disse, e ela ouviu o leve e rápido bater de dentes dele. Eles vão querer ajuda médica para os feridos e eu duvido que a Umbrella queira que um de seus helicópteros seja visto voando pelas salinas à luz do dia. Eles deixarão um guarda e partirão. Ela ouviu tremer. Sentiu o corpo de Rebecca mexer enquanto ele trocava sua posição. De qualquer modo, é aí que nós andamos. Primeiro para o complexo, um pouco de sabotagem, e então só veremos o que acontece. O modo como sua voz parou, o humor forçado em seu tom que sequer cobria o desespero, diziam exatamente o que estava pensando. O que ambos estavam pensando. E Rebecca,
Ela perguntou gentilmente. Eles não podiam deixá-la. Ela congelaria. Tentar invadir o complexo de novo? Tentar derrubar alguns homens armados enquanto carregavam uma mulher inconsciente? Eu não sei, David disse. Antes que ela disse que poderia se recuperar em algumas horas, com o descanso. Claire não respondeu. Afirmar o óbvio não ajudaria em nada. Eles caíram no silêncio. Claire ouvindo a suave respiração de Rebecca, pensando em Chris. A afecção de David por Rebecca era evidente. Era como o amor de pai e filha, ou de irmão e irmã. Pensar nele era um modo de passar o tempo. O que você está fazendo nesse momento, Chris? Trent disse que estava bem, mas por quanto tempo? Deus, eu queria que você nunca tivesse sido convocado para a mansão de Spencer, ou para Raccoon, para lutar pela verdade e justiça. É desgastante, irmão. Você está dormindo, não está? David perguntava isso toda vez que ficavam mais de um minuto sem falar. Não, pensando em Chris, ela disse. Formar palavras era difícil, mas melhor do que deixar a boca fechada, congelando. E eu aposto que você está começando a desejar ter ido à Europa, afinal de contas. Eu queria, Rebecca disse, fracamente. Eu odeio esse tempo. Rebecca! Claire sorriu sem sentir e nem se importou. Ela abraçou a garota enquanto David se sentava, procurando a lanterna, e, apesar de estar congelando, apesar de separada dos amigos, longe da saída e contando com incertas probabilidades, Claire sentiu que definitivamente as coisas estavam começando a dar certo. A ligação veio logo depois que John explodiu 6 dos AR-12. Reston pensava em pipoca até então. O sistema de defesa dos Scorps estava funcionando como as projeções sugeriam, o reparador de danos mais rápido do que esperava. O que não era esperado foi a fragilidade dos tecidos conectivos entre os segmentos aracnídeos. Uma granada. Uma maldita granada. O desejo por pipoca estava morto quanto os AR-12. Ainda restavam 2, vagando pelo canto sudoeste do prédio. Mas Reston não tinha mais fé nos ARs, e apesar de ser uma informação importante, ele não estava tão certo de que Jackson agradeceria por tê-la conseguido. Ele vai querer saber por que eu não tirei os explosivos deles antes. Por que eu soltei todos os espécimes? Por que não liguei para Sidley pelo menos? Por um conselho? E nenhuma resposta que eu desse seria suficiente. Quando o telefone tocou, Reston saltou na cadeira, de repente certo de que era Jackson. Essa noção ridícula desapareceu ao pegar o gancho, e o fez certo de que seus objetos de teste não sobreviveriam a 3. Reston. Você... Senhor Reston, aqui é o Sargento Helkinson, equipe de terra branco 170. Sim. Reston suspirou, observando Cole e os 2 STS se reunindo. O que está acontecendo aí? Nós... Hawkinson respirou fundo. Senhor, eu lamento informar que houve altercação com os intrusos e eles escaparam do local. Ele disse muito rápido, certamente inconfortável. Quê? Reston viçunguiu, apenas não acreditando na fineza com o que eles encontraram. Como? Como isso aconteceu? Senhor, nós encurralamos eles no galpão de estocagem, mas houve uma explosão, 2 de meus homens foram baleados e mais 3 se feriram. Eu não quero mais ouvir isso. Reston estava enfurecido, incapaz de acreditar que tinha tais incompetentes trabalhando para ele. O que eu quero ouvir é que vocês não só falharam miseravelmente, como não só deixou os 3 passarem pela sua droga de equipe e que não ligou para me dizer que não conseguiu achá-los. Houve um momento de silêncio do outro lado, e Reston deixou de sabotá-lo. Ele deu a si mesmo mais uma razão para tornar a vida dele um inferno. Mas Hawkinson soou propriamente arrependido. Claro, senhor. Eu lamento, senhor. Eu voltarei com o helicóptero para Salt Lake City e trazer alguns de nossos novos recrutas para estender nossos parâmetros de busca. Estarei deixando meus 3 últimos homens de guarda, 2 a leste e oeste do complexo e 1 no veículo de fuga. Eu voltarei em 90 minutos, senhor. E nós vamos achá-los, senhor. Os lábios de Reston se curvaram. Espero o quê, sargento? Se não fizer, seu traseiro não valerá nada. Ele desligou a comunicação e jogou o telefone no gancho, ao menos pensando que fez algo para facilitar o processo. Um bom puxão de orelhas funciona a maravilhas. Hawkinson engatinharia sobre vidro para obter resultados. Exatamente como deve ser. Reston sentou de novo olhando para as cobaias enquanto caminhavam sobre a duna. Cole tinha uma arma agora, e estava levando eles para a porta de conexão. Reston imaginava que John, ou Ruivo, faziam alguma ideia do quanto inútil Cole era. Provavelmente não, se eles o deram uma arma.
Quando os três chegaram no topo da duna e começaram a descer do outro lado, os dois Scorpios finalmente se moveram. Diferente da outra vez, Reston observou de bem perto, segurando no laço de esperança de que acabaria ali, que os homens seriam derrubados. Não que Reston tivesse dúvidas nos KR-6 da 3, eles certamente não sobreviverão à próxima. Mas e se sobreviverem, hein? Se sobreviverem e acharem uma saída, o que dirá Jackson? O que dirá Lotur sem nenhum espécime vivo para ver? Aí será meu traseiro sem valor, não é? Reston ignorou a baixa voz, concentrando no monitor, enquanto sei em quantas caixas de granadas eles estão desesperando. Ambos os Scorpios andaram rapidamente, garras e ferrões para o alto e seus frágeis corpos de insetos armados para atacar. Os três homens estavam atirando, uma silenciosa batalha, os ARs levantando e simulando botes, e caindo sobre as rajadas de balas. As mãos de Reston estavam apertadas e ele nem percebeu, sua atenção voltada para os Scorpios no chão, esperando vê-los atacarem novamente antes que os homens alcançassem a porta. Exceto que John e Ruivo estavam indo na direção dos animais, apontando as armas e atirando nos olhos. Eles fizeram isso rápido e eficiente, e mesmo com ambos os Scorpios se movendo enquanto os três iam para a porta, os pobres cobaias só golpearam a areia, e um deles achou um alvo. No movimento, ele desceu seu ferrão extremamente tóxico nas costas do outro. O AR pensou em atacar para se defender, mas sem chances, já estava mais morto que vivo ao soltar uma bofetada. Ao lado do seu irmão morto, retabernavam-se um sobre o outro. Reston balançou a cabeça vagamente, com o mojo do tempo e dinheiro perdidos, dos milhões de dólares e horas homens que gastaram no desenvolvimento dos habitantes das fases 1 e 2. E Jackson vai querer essa informação. Uma vez as cobaias mortas e seus amigos pegos, conseguirei dar a volta por cima. Como alguns de nossos prezados espécimes, é melhor que valha agora. O Ruivo estava destrancando a porta que os levaria para 3. Se não tiverem uma caixa de granadas, estarão mortos em minutos. Reston respirou fundo, lembrando que quem estava no controle, Hawkinson cuidaria da superfície, Jackson ficaria agradecido, os três mosqueteiros estavam prestes a serem cegados, pisoteados e devorados. Não havia nada para se preocupar. Reston exalou fortemente, conseguindo de alguma maneira dar um inseguro sorriso e forçando a si mesmo relaxar na cadeira, chamando os monitores que o mostrariam o habitat dos KR-6. Digam adeus, ele disse e serviu-se de outro conhaque.